Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da fase clínica de desenvolvimento de um fármaco. Essa é uma fase muito importante, onde o pesquisador consegue já testar o fármaco em proposta em humanos e avalia a eficácia e a segurança para a comercialização, então, desse fármaco. Existem vários tipos de ensaios clínicos e isso vai ser delineado de acordo com o estudo, com a disponibilidade da instituição e N outros fatores. Esse estudo ele pode ser randomizado, isso quer dizer que os pacientes são escolhidos de forma aleatória. Pode ser ainda um estudo duplo cego, onde há um sigilo sobre a droga ser entregada para o paciente. Depois, ele pode ser observacional, intervencionista, enfim. Tudo vai depender de qual é o delineamento do pesquisador. É importante falar que nessa fase, o auxílio do comitê de ética é imprescindível. O medicamento só avança para a fase clínica com a autorização de um comitê de ética, ou seja, o pesquisador delineia o seu estudo, submete ao comitê de ética da instituição e aí então ele pode desenvolver com tranquilidade. Esse comitê de ética avalia vários pontos: risco-benefício, número de amostras, onde vai ser testado, qual é a segurança que o pesquisador está dando para esses pacientes, enfim, tudo visando o melhor conforto e segurança para os pacientes que serão testados. Existe um eixo central para esses estudos, que são 4 fases. A fase 1, que é uma fase com um número menor de pacientes, entre 20 a 100, e há uma proposta geral de analisar farmacodinâmica e farmacocinética. Depois, se tudo certo, avança para a fase 2. A fase 2 é uma fase com número maior de pacientes, já chega aí em torno de 500 pacientes, e onde começa a se olhar melhor para a dose e para a eficácia. A fase 3 é uma fase com um estudo de ampla população, pode chegar a 10 mil ou até mais pacientes. E essa variabilidade dos pacientes promove, nessa fase do estudo, uma avaliação melhor sobre os efeitos adversos desses pacientes, o que os pacientes podem desenvolver que não foi possível observar em uma amostragem menor. Então, é uma fase bem importante. Depois da fase 3, se tudo correr bem, esse medicamento ele pode ir para o mercado. Porém, mesmo sendo comercializado, ele ainda está em fase de aprovação. E é o que a gente chama de fase 4, porque pode ser que depois, utilizado pela ampla população, por todas as pessoas, ainda se observe efeitos que não tinham sido observados nos estudos anteriores. E aí, talvez, o medicamento tenha que ser retirado do mercado. Um exemplo bem comum que se tem é a talidomida, né? Começou-se utilizando para uma finalidade aí de enjoo e depois ela foi retirada do mercado pelos malefícios em gestantes. Então, tudo isso ainda pode acontecer. O estudo ideal é aquele que é randomizado, ou seja, as pessoas são escolhidas aleatoriamente, sem nenhum viés, e depois também multicêntrico, quer dizer, ele é feito em vários locais do estado, do mundo, enfim, do país, conforme for possível realizar esses estudos. Nem sempre consegue essa excelência, mas assim que possível, né, é o ideal, é o estudo ideal. Bom, existe alguma maneira de se atrasar, na verdade, adiantar essas fases? Existe alguma ferramenta, algo que pode trazer o benefício da comercialização do medicamento ou da aplicação do medicamento ao paciente de forma mais rápida? Sim, existe. Existem algumas ferramentas que conseguem, então, evoluir essas fases de forma mais rápida. E nós vamos falar isso amanhã na nossa live. Não perca! Live com a professora Érica, e o tema eu vou divulgar amanhã. Um abraço!